Tem alguém achando que Deus perdeu o controle. Tem alguém achando que Deus se esqueceu da promessa. Tem alguém achando que Deus, ele perdeu o controle da situação. Mas na verdade esses momentos são os momentos em que Deus está ajustando e Deus está trabalhando de uma maneira tão poderosa para cumprir toda a vontade dele na sua vida. Sabe? Deus estava falando comigo de pessoas que estão aqui nessa oração, que não entenderam bem o que aconteceu, não entenderam bem uma situação que parece que saiu do controle, sabe? Uma situação que incomodou, uma situação em que parece que Deus por algum momento perdeu o controle, não é verdade? Mas Deus te traz aqui para dizer que quando você acha que ele perdeu o controle, na verdade é um momento de velocidade, é um momento em que ele intensificou o trabalho em favor da promessa que ele te fez. Você nem estava atrás de promessa, você estava atrás de Deus. De repente você descobriu que ele tem um propósito para você, né? E o que acontece? Deus faz promessas, Deus fala, eu vou restaurar a sua casa. Deus fala, eu vou restaurar seu casamento. Deus fala, eu tenho um propósito no ministério para você, eu tenho alguma coisa com você, eu tenho um trabalho específico para você, né? E aí você começa a crer naquilo, a fé é gerada no seu coração. E tudo que não vem da fé é pecado, então Deus fala para gerar fé. A revelação vem para quê? Vem para gerar fé. A revelação vem para quê? Vem para mostrar o que Deus tem com você. Só que aconteceu que quando você começou a crer e falar, nossa, Deus tem algo extraordinário para a minha vida. Você começou a crer e ao longo dos anos não tem sido fácil. Ao longo dos anos parece que as coisas saíram do controle, sabe? Tem coisas que Deus usa para te ajustar. Tem coisas que Deus usa para te preparar. Mas tem coisas que Deus usa para ajustar a situação, para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Antes de você ser enviado aqui para essa terra, você esteve em um lugar onde Deus, Ele revelou o que Ele tem com você. Onde Deus falou a missão que você tem aqui na terra. Existe um jardim de Deus hoje aqui. Olha Deus falando com alguém. Existe um jardim de Deus. E o que é esse jardim? Esse jardim é o lugar que você estava antes de ser enviado aqui para a terra. E nesse jardim Deus comunicou com alguém que está aqui. Deus comunicou o quê? Deus comunicou a missão específica que Ele tem para você na terra. Nesse jardim Deus comunicou a missão que você foi enviado para cumprir aqui na terra. Mas alguém esqueceu. Alguém esqueceu por quê? Porque foi enviado na natureza terrena, na natureza do pecado. E aí você agora se encontrou com Jesus. Depois que você se encontrou com Jesus, você começou a andar de acordo com a sua nova natureza. Você começou a andar com Jesus, Ele começou a te santificar. Ele começou a guiar a sua vida em tudo. Mas, sabe, por tantas vezes você tem expectativas que não aconteceram, você permitiu que isso acabasse com a sua fé. Mas Deus manda dizer aqui para alguém, ó, aquilo que para você acha que é frustração, é Deus te dizendo, eu tenho algo melhor. Aquilo que para você acha que é uma frustração, é Deus dizendo, eu estou preparando você e eu estou preparando o cenário para você viver a história que eu te criei para viver. Deus está entrando em um cenário de alguém, Deus está movimentando nos bastidores e alguém não está percebendo. Agora, existe uma coisa que Deus está me dando aqui, que existem pessoas que eles estão correndo o risco de sair da terra, e Deus está te falando aqui para livramento, estão correndo o risco de sair para a terra e não viver o que Deus tem com elas. Por quê? Porque existe algum ajuste que Deus quer fazer. Muitas vezes Deus quer fazer ajuste na nossa vida para entregar as promessas. Por quê? Porque Ele não quer nos perder com as bênçãos. Olha aí, é mistério. Deus não quer te perder com a bênção. Deus não quer te perder com a vitória. Deus não quer te perder com a história que Ele planejou para você. Sabe? Deus tem uma história para a terra. E Deus nos dá o privilégio de participar. Escreve aí. Deus tem uma história. Eu queria que todo mundo escrevesse agora. Escreve aí você que está no chat. Você que vai pegar depois também, escreve nos comentários. Escreve assim, Deus tem uma história para a terra. E Ele me convidou para participar.
Fala assim, eu fui introduzido na história de Deus. Fala assim, eu faço parte da história de Deus. Escreve aí, eu faço parte da história de Deus. Deus tem uma história para essa terra. Deus tem uma história para essa geração e te chamou como sinal. Chamou você, chamou seus filhos para ser o próprio sinal de Deus nessa terra. A Bíblia diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que andam no caráter e no poder de Deus. Não é só nenhuma coisa, nem só outra. Aqueles que andam no caráter, mas que também andam no poder de Deus. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, as coisas é para andar juntas. Você está ouvindo? Deus me traz aqui para te dizer, não é frustração. Deus te traz aqui para te dizer, não significa que Deus perdeu o controle. Tem situações aí que estão acontecendo na sua vida, que é para um ajuste de um casamento, é para o ajuste de uma vida, é para o ajuste de alguém, porque Deus quer cumprir uma promessa. Agora, Deus não vai cumprir a promessa que você mesmo criou na sua cabeça. Mas Deus vai cumprir o quê? A promessa que Ele estabeleceu na sua vida. Tem pessoas que estão querendo viver o propósito de outros. Você pode até se inspirar. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Eu sinto que eu preciso dar um testemunho pessoal. Eu não falaria isso aqui normalmente, mas eu sinto que eu preciso falar. Tem um discernimento aqui que eu preciso falar. Quando eu fui gravar que a primeira oração, eu não queria gravar. Por quê? Porque já tinha várias outras pessoas fazendo. Então as pessoas me falavam há mais de ano para eu fazer esse trabalho aqui online dessa forma, e eu não queria de forma nenhuma. Não queria de forma nenhuma, porque eu falava, não, já tem muitos canais fazendo, eu creio que Deus quer para mim alguma outra coisa. Só que aconteceu que quando eu gravei aquele vídeo que Deus deu uma direção, eu acabei gravando algumas coisas, e teve um vídeo, que através daquele vídeo muitos de vocês vieram aqui para o canal. E também foi um cumprimento de uma promessa que Deus tinha me feito no começo do ano. E o que aconteceu depois? O sangue de Jesus está cobrindo essa oração de ponta a ponta. Pai, libera o seu poder, seus anjos, agora um movimento no mundo celestial, porque eu estou contando isso aqui para destravar, para abençoar a vida de alguém que está aqui. E o que aconteceu? Eu falei, não, muitas pessoas já fazem isso, eu não quero fazer. Eu creio que Deus tem algo individual comigo. Creio que Deus tem algo específico comigo, não sei, Enfim, outras palavras envolvidas, mas o que aconteceu foi que a hora que eu sentei para gravar um próximo vídeo, depois daquele que eu gravei, como orar por 1 hora, que veio muitas pessoas para o canal, a hora que eu sentei para gravar o próximo vídeo, a hora que eu menos esperei, eu estava lançando uma oração de 7 dias. E eu falei, nossa, mas eu não queria fazer esse formato. O que deu na minha cabeça de lançar essa oração? E como eu já tinha lançado, eu falei, agora eu vou ter que cumprir meu compromisso com as pessoas. E foi especial. Depois nós fizemos de propósito de 21 dias de oração. Estamos aqui nesses meses aqui juntos, E nesse tempo juntos. E eu fiquei num certo conflito, que eu falei, já tem muitas, já tem outras situações, outras pessoas que fazem. Nós podemos ver mais de 10 ou 15 pessoas que faziam já. Falei, então já tem pessoa fazendo. Mas o que aconteceu? Deus começou a me mostrar que eu tinha um comissionamento para fazer. Eu tinha uma missão, eu tinha um compromisso de fazer aqui com vocês. E eu creio que existe um propósito até que às vezes a gente não entende agora. Não é sobre número, mas eu vejo já vários testemunhos que aconteceram, coisa extraordinária que aconteceu aqui. Então, você não pode querer viver o propósito de outra pessoa, mas tem uma individualidade que Deus tem sim para você. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ser do jeito que Deus quer você, do jeito que Deus te criou. Você tem que ser original. O que é ser original? É ser quem Deus te criou para ser. O problema é que tem pessoas que querem viver o propósito que é de outro. Eu já falo isso aqui há alguns anos, mas agora falando aqui no canal. Sabe, você tem que viver o propósito que Deus tem com você. O propósito que Deus estabeleceu para você. Então, Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo... Eu estou sentindo o poder de Deus para falar isso aqui.
Deus vai fazer algo extraordinário, mas é dentro do que Ele estabeleceu para você. Sabe, todo mundo hoje em dia quer ser o primeiro. E está tudo bem. Glória a Deus, Deus quer sim que você cresça. Sabe? Mas será que ser o primeiro é o que Deus tem com você? Será que ser o primeiro é o que Deus tem comigo? A questão não é ser o primeiro, o terceiro ou o 20º. A questão não é essa. A questão é você ser o que Deus estabeleceu para você. Sabe? Então, eu vejo muito isso. Pessoas achando que Deus perdeu o controle, mas na verdade estava interpretando a promessa segundo a sua própria mentalidade e não com a mentalidade do Espírito. Aqui em Romanos, no capítulo 8, que é onde eu estou embasando aqui para falar com você, ele fala muito sobre isso. Para mim, o livro de Romanos, na parte de instrução, na parte de caráter, na parte de preparação para os últimos dias, eu creio que o livro de Romanos é um dos mais importantes da Bíblia. Na verdade, Romanos capítulo 8. Né? Romanos capítulo 8. Os grandes estudiosos da Bíblia falam que o livro de Romanos é um dos mais importantes. Agora, capítulo 8, particularmente, para mim, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Você está ouvindo? E Deus traz alguém aqui para falar, eu não perdi o controle. Deus traz alguém aqui para falar todas as coisas. Eu estou sentindo uma graça aqui. Todas as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem, e vão cooperar com o propósito que eu tenho na sua vida. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, versículo 28, e nós vamos orar. Já prepara o seu pedido de oração. Gente, esses dias eu estou recebendo cada testemunho de oração. Deus está restaurando aquilo que todo mundo... Tem coisa aqui na sua vida que tem gente que fala, isso aí não pode restaurar, isso aí não tem mais jeito. Esse é caso para Deus. Você está ouvindo? O Deus das causas impossíveis. Isso não é frase de efeito não. Ele é realmente o Deus das causas impossíveis. Deixa eu falar. Cada vez que eu oro aqui, quando eu falo Deus está te tocando do alto da cabeça até a planta dos pés. Vocês ouvem isso? Quem ouve? Eu quero ouvir aí. Você ouve? Quando eu falo Deus está te tocando do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Fala amém, eu creio em nome de Jesus. Interage com a palavra. Agora, tem pessoas aqui que estavam nas orações e estão recebendo poder de Deus. Estão recebendo milagres, estão recebendo restauração em várias áreas da vida. Deus está fazendo coisa extraordinária aqui através dessa missão celestial. Porque esse canal é dele e o propósito aqui é de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe? A versão que eu creio que você conhece, ela diz também assim, todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Você está ouvindo? Deus, ele tem um propósito na sua vida. E até os momentos que você acha que Deus perdeu o controle, na verdade não. Aquilo vai contribuir para que você cumpra o desígnio de Deus, para que você cumpra o propósito de Deus, para que você cumpra a missão de Deus na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar da história de uma mulher que ela falou, eu preciso ser uma boa mãe. E passou o tempo e ela descobriu, ela tinha eu creio que era 3 filhos. Esses 3 filhos dela foram missionários, foram pastores, sabe? E ela entendeu de Deus que o propósito da vida dela era ser uma boa mãe. Nesses dias eu tenho visto também, que Deus tem chamado mães, mas também tem chamado mães de oração, mulheres de propósito, mulheres pregadoras. Tem uma mulher, tem uma moça, que Deus me deu uma palavra para ela um tempo atrás, na verdade 2 que eu me lembro aqui agora. Uma delas eu dei a palavra, eu falei, eu vejo você à frente de muitas pessoas, e hoje ela está vivendo algo extraordinário, né? Tem uma outra também, que Deus me deu uma palavra parecida, e são mulheres, tem uma mulher que ela tem filhos, mas ela também, ela ministra, ela ensina, ela tem um negócio dela, né? Tem um trabalho que ela faz. Então, Deus hoje em dia está levantando muitas mulheres para cuidar do lar, dando sabedoria. Se você administrar o tempo, dá para você fazer tudo. Eu falei, Deus, por que eu estou falando isso aqui? Deus falou assim que Ele vai dar uma orientação para alguém
que está aqui, e no tempo certo você precisa colocar em prática. Porque sabe o que acontece? Às vezes Deus fala com a gente e a gente não coloca em prática. Às vezes Deus dá orientação, Deus dá capacitação, Deus dá sabedoria, mas a gente não coloca em prática. Vou falar de novo aqui no canal. Deus me deu, muito tempo já para estar aqui com vocês. 2016 Deus falou comigo sobre internet. Só que, por diversos motivos, eu falei já em algum outro vídeo, mas por diversos motivos eu demorei para chegar aqui com vocês. Não é verdade? Mas eu vejo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por exemplo, eu tenho mensagens agora sobre isso. Por exemplo, Deus me deu uma autoridade para falar sobre isso. E para falar que Deus ele tem o poder de remir o tempo. Deus ele tem o poder de trazer de volta oportunidades perdidas. E aquilo que você não viveu em muito tempo, se você entrar em obediência, você pode viver em pouco tempo diante de Deus. Você está ouvindo? Então, até as coisas que parecem que foram ruins na sua história, Deus vai transformar isso nas suas mensagens. Deus vai transformar isso numa palavra de encorajamento que você vai dar para uma pessoa. Você está ouvindo? Eu estou sentindo uma graça aqui, Deus está palestrando com alguém, Deus está falando com alguém aqui, eu estou sentindo a unção de Deus fluindo aqui, eu estou sentindo o poder de Deus aqui, porque tem gente que fala assim, já passou muito tempo, aí Deus está falando, até esse tempo eu vou usar para um propósito, até esse tempo que você acha que perdeu, na verdade eu vou usar para um bom propósito. Eu vou usar para algo extraordinário. Eu vou usar para algo poderoso na vida de pessoas. Alguém que vai te ouvir. Alguém que vai te ouvir não vai ouvir apenas palavras, vai ouvir uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Vai ouvir uma experiência pessoal com o poder de Deus. Você está ouvindo? Deixa eu falar uma coisa para você. Cada palavra que é liberada aqui, eu não venho aqui para soltar palavra ao vento não. Vim soltar palavra aqui, é um fogo focado. Para quê? Para que você viva tudo que Deus tem na sua vida. Para que a cura aconteça, para que a libertação aconteça, para que o propósito de Deus na sua vida aconteça. Você está ouvindo? O Espírito Santo acabou de falar comigo aqui. Tem alguém aqui que está em uma posição de liderança. Senhor, cobre essa oração com o teu sangue agora. Pai, protege essas palavras. Tem alguém aqui que já está em uma posição de liderança. Mas Deus vai te levar para níveis ainda maiores. Deus tem um lugar ainda mais alto para você. Seja fiel com pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Tem pessoas aqui que já estão numa posição de liderança, mas Deus vai te levar para mais. Você está ouvindo? É uma palavra aqui para alguém. É uma palavra aqui para alguém. Eu tenho uma impressão aqui para quem quer, mas alguém aqui já está sabendo que o Espírito Santo está te tocando. Gente, muitas vezes Deus me revela os nomes. Principalmente no culto presencial. Aqui no canal também, vocês já viram. Muitas vezes Deus revela. Algumas vezes, por sabedoria, eu sei quem quer, mas depois só falo pessoalmente. Mas no culto, normalmente eu falo, né? Deus revela os nomes. Agora, quando você vê que Deus está falando com você, pega a palavra para você. Porque quando é Deus falando, você percebe que é Deus falando com você. Agora, tem duas formas de revelação. A primeira, duas formas de uma palavra profética, dos dons de revelação. Né? Vou simplificar a palavra profética, na verdade. Dom de revelação, uma coisa, né? Andam juntos também com o ministério profético. Agora, uma coisa é quando a palavra vem por revelação. E a segunda coisa é quando vem na medida da fé. Na medida da fé, sabe o que já aconteceu? Eu já dei palavra para um e apontei, Deus está falando com você. O outro lá estava sentindo o poder de Deus, pegou também. Aconteceu para os 2, aconteceu para os 3, aconteceu para os 6, aconteceu para os 9. Tem uma palavra que eu liberei, que eu lembro, que foram 9 testemunhos de uma palavra que eu estava liberando para alguém. De milagres financeiros. Você está ouvindo? E aí tem todos os comprovantes que precisa, tem. Então, Deus fez algo extraordinário. Então, esses últimos dias, nós estamos precisando a cada dia pedir para o Senhor nos ajudar. Para o Senhor nos ajudar, tirar todo o impedimento e para o Senhor nos ajudar a crer mais na palavra dEle. Crer mais no que Ele fala. Quando você recebe palavra aqui, fala, Deus está falando comigo, eu recebo essa palavra. Porque essa palavra tem o poder de transformar. Vamos orar? Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu estava glorificando.
Se eu fosse você, eu estava adorando. Por quê? Porque Deus está falando aqui. Tem gente aqui que estava chorando. Tem gente aqui que estava triste. Tem gente aqui que há muito tempo, não conseguiu entender o que aconteceu na sua vida. Mas Deus está falando, está tudo debaixo de uma direção. Está tudo debaixo do controle. Do controle de quem? Do controle de Deus. Sabe? Às vezes a gente quer estar sempre no controle das situações. E aí quando Deus começa a mudar alguma coisa, começa a mudar alguma situação, a gente fica sem entender, não é verdade? Mas esses momentos são os momentos em que Deus mais está trabalhando. Ele está ajustando, Ele está tirando o que precisa tirar, está colocando o que precisa colocar. Para quê? Para cumprir o propósito dEle na sua vida. Você está ouvindo? A história de Deus. Ele te convida para fazer parte da história dEle. Todas as coisas estão contribuindo com o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu decreto, de acordo com o seu propósito. O decreto de Deus vai acontecer na sua vida. Eu estou sentindo um poder de Deus aqui. Eu vejo o Senhor dizendo aqui, uma mãe preocupada com uma filha. Uma mãe preocupada com uma filha. E Deus está vindo, e Deus está agindo em uma situação, de saúde emocional e saúde física da sua filha. Olha aí, é saúde emocional e saúde física da sua filha, porque sua filha entrou no novo tempo, e você está preocupada por ela, mas Deus está falando que está dando maturidade, Deus está falando que está cuidando da sua filha. Você está ouvindo? É uma mãe que está aqui, é uma mãe para a filha. Deus está agindo no espírito, Deus está agindo nas emoções, Deus está agindo até no corpo físico da sua filha, Você está ouvindo? Alguém que veio buscar a resposta aí. Muitas vezes as pessoas falam, Deus, fala comigo, eu quero uma resposta. Entra aqui na oração e Deus acaba falando com elas. Não é verdade? Olha aí, Deus está falando aí com alguém. A gente recebe muitos testemunhos assim. Eu quero orar, coloque o seu pedido de oração aí agora. Nós tivemos a oração da justiça de Deus, curas e milagres, coisa grande, não é coisa pequena não. Eu vou falar, tem testemunho que eu vou esperar um pouco para contar aqui, mas Deus tem feito coisa grande, não é coisa pequena não. Você está ouvindo? Cura é só para Deus, não é verdade? Alguns tipos de milagre é só para Deus, né? Mas eu também quero louvar a Deus porque tem gente corajosa aqui. Tem gente que ouve a palavra aqui, o Espírito Santo gera uma fé, e ela fala, eu vou agir por fé. A hora que vê, Deus entrou no movimento do Espírito de Deus. A hora que vê, o milagre aconteceu. Por quê? Tem pessoas aqui ousadas, né? E Deus gosta disso. Olhando a ousadia de Pedro e João, realmente acreditaram que eles tinham andado com Jesus. Vamos orar, gente? Glória a Deus. Deus não perdeu o controle. Pelo contrário, o momento em que você acha que Deus perdeu o controle é o momento que Ele mais está trabalhando. Coloca aí seu pedido de oração agora. Eu quero ver aí seu pedido de oração. Coloque seu pedido de oração aí. Não desanima de orar. Não desanima de buscar. Por quê? Porque quem ora tem resposta. Quem ora não fica sem informação. Não. Deus dá a informação na hora certa. Deus dá o fortalecimento na hora certa. Deus dá o ajuste na hora certa. Porque Deus também nos ajusta. Deus nos corrige. Deus nos encoraja. Ele sabe o que precisa fazer em cada momento. Não é verdade? Pai, eu te louvo. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E nós nos unimos em oração agora. Eu peço agora, libera o seu poder, a sua unção agora sobre essa vida. Sobre a sua vida agora é liberado o poder de Deus. Sobre a sua casa, eu declaro o reino de Deus em você. E declaro o reino de Deus na sua casa. Declaro o poder de Deus agora nesses corredores. O poder de Deus nesse quarto. O poder de Deus nessa sala. O poder de Deus nesse banheiro. O poder de Deus em cada cômodo. O poder de Deus nessa copa. O poder de Deus nesse armário. O poder de Deus nesse celeiro. O poder de Deus sobre o seu carro agora. E aonde esse poder de Deus entra, aonde essa unção de Deus entra, toda treva bate em retirada. Todo mal sai agora, em nome de Jesus. E eu declaro a bênção de Deus na sua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família,
sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Eu declaro que a sua geração é abençoada. Eu declaro o poder de Deus agora, o poder do Altíssimo te envolvendo agora, te envolvendo agora, te envolvendo agora. Alguém vai ser renovado, alguém está recebendo o poder de Deus, alguém está recebendo de volta forças para orar, porque o Senhor me dizia, enquanto alguém está ouvindo essa oração, está sendo fortalecido por Deus. Você está ouvindo? Gente, eu vou ter que falar uma coisa aqui. Deus falou assim para mim que tem alguém que tem liderança no ministério, uma liderança na igreja, em alguma igreja, liderança no ministério que está vendo aqui. E você entrou aqui, você nem sabe bem por quê, porque Deus te trouxe aqui, Deus te inspirou a tocar aqui nessa oração. E Deus está falando que Ele trabalha, olha o que Deus está me falando, Deus está falando que Ele trabalha como quer, e Ele não perde o controle. E você sabia que quando a gente quer fugir do que Deus tem conosco, não tem jeito? Sabe por quê? Às vezes a gente idealizou, a gente criou na nossa cabeça o jeito que Deus vai fazer na nossa vida. E Deus vem e nos surpreende. E às vezes, olha que Deus está falando com alguém aqui. Às vezes nós queremos fugir, né? Quando o propósito está na nossa frente. Só que tem um tempo, e Deus está falando, está bem próximo e está chegando o tempo. Eu via março, olha aqui, eu estou sentindo uma garra, eu estou todo arrepiado aqui. Eu vi o Senhor falando março de 2024. Olha aí, eu não sei nem o que eu estou falando aqui. Eu só vi aqui, ó, março de 2024. É para um líder que está aqui. Ou para uma líder. É para alguém que ocupa um cargo de liderança. Você vê aqui, vou ver se Deus fala mesmo. Não, na verdade você não pensou isso, mas você vê aqui na oração. E Deus está falando, é março de 2024. Tem data. Eu só dou data quando Deus dá por revelação. Só dou data quando Deus me dá data. Eu posso dar também na medida da fé, né? Às vezes para minha esposa eu já falei, ó, tal dia assim, assim, você vai ver. Até tal dia Deus vai fazer algo. Mas eu vi o Senhor dizendo aqui, março de 2024. Olha lá, o mistério apareceu, ó. Março de 2024, para você que entrou aí. Você está ouvindo? É uma resposta de Deus aqui. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando, porque Deus está fazendo algo especial. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. Peço agora que o Senhor venha com resposta. Que o Senhor venha com orientações divinas durante essa noite. A sua palavra nos mostra que durante a noite o Senhor abre os ouvidos espirituais. O Senhor abre a visão espiritual. E o Senhor comunica orientações divinas com os homens. Eu peço que o Senhor venha sobre cada vida aqui com orientações divinas em nome de Jesus. Eu declaro o sono do justo, eu declaro uma noite de sono abençoada em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? A unção de Deus vai te conduzir. A unção de Deus vai te deixar cada vez mais sábio. A unção de Deus vai estar quebrando todo o jugo, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota é cancelada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre o propósito de Deus na nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a empresa que você trabalha. Deus está cancelando agora toda palavra maldita, toda palavra de incredulidade, toda palavra de derrota, toda palavra de peso, toda palavra de jugo. Eu cancelo agora. Jesus está cancelando agora. É cancelado agora toda palavra de maldição, de peso, de derrota, em nome de Jesus. Eu declaro uma palavra de bênção. Eu declaro que vai dar certo. Eu declaro que você não vai sair da terra antes de viver tudo que Deus tem para você. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ó, tem gente aqui achando que vai morrer e não vai viver o que Deus tem. Não vai morrer não. Deus tem vida longa para você e algo extraordinário você vai viver da parte de Deus. Você está vendo? Esses tempos teve uma moça que entrou, ela estava com pensamento de morte, ela entrou na oração, Deus pegou ela de surpresa. Deus falou assim, ó, não vai morrer não, tem vida. Deus começou a dar palavra sobre vida, ela ficou impactada, estava com pensamento, né,
estava até para chegar às vias de fato, e Deus entrou com um grande milagre, com um grande livramento. E é isso que Deus está fazendo. Deus está falando, você não sai da terra antes de viver tudo que eu planejei para você. Eu cancelo agora todo espírito de morte, todo espírito de medo, todo mal seja cancelado agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Todo mal agora bate em retirada. Eu declaro agora o poder de Deus, o vento do Espírito, vai bater agora na sua casa, ó. Para mandar todo mal já foi embora, tá para bem longe da sua casa, bem longe da sua família. E eu te abençoo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Você pode adquirir nosso livro através do WhatsApp. Nós estamos atualizando o site, então você pega pelo WhatsApp 19995883146, tá? 19995883146. Nesse livro eu falo como você pode vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu creio que vai ser especial, tá? Gente, compartilhe essa oração com alguém. Às vezes eu esqueço de falar aqui, né? Na verdade eu não esqueço, acho que eu estou envolvido na palavra, mas eu preciso falar mais vezes, né? O Espírito Santo sempre faz a gente lembrar do que precisa. Então o que acontece? Compartilha com alguém, porque tem gente precisando dessa palavra aqui, viu? Tem gente precisando dessa palavra e o Espírito Santo vai colocar alguém na sua mente aí. O Espírito Santo vai colocar alguém aí, ó. Alguém vai ter uma revelação de alguém que precisa dessa oração. Você vai mandar lá, ó. Vai chegar a comunicação celestial e o nome de Jesus vai ser glorificado. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Envia aí sua semente de fé. Se Deus está falando com você, aí ficou mais sério ainda. Envia aí a sua oferta. Envia aí sua oferta, né? Envia sua semente de fé. Tá bom? Que eu creio que vai ser especial. Também tem vários testemunhos já nessa situação. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.